Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 3 de janeiro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com a sua companhia, seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre férias. Na verdade, vamos trazer várias dicas para você aproveitar esse período de descanso sem gastar muito. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente, interagir, responder a nossa pergunta e também mandar a sua dúvida. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. Férias, época muito boa para aproveitar a família e sair da rotina. Dá para descansar um pouco, mas também é possível, fazer muitas outras coisas interessantíssimas. Sabe, uma boa notícia, é possível também fazer essas coisas, nesses dias de descanso e o melhor de tudo, gastando pouco. Seja uma viagem ou nas atividades a serem feitas na própria cidade onde você mora. Olha só, boa parte das cidades aqui do nosso país tem parques com atrativos interessantes. As crianças e os adultos também podem aproveitar esses parques. Tem programações específicas para essa época do ano e daqui a pouquinho vamos falar mais sobre essa programação. É importante que você organize um roteiro com esses lugares mais próximos de sua casa, porque vai ajudar você também, se você tem carro, a economizar no combustível. Arrume ali uma cesta com lanches, frutas, sucos e comece a explorar os atrativos de sua cidade. E para nos ajudar com muitas dicas sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com Antônio Carlos Pavão, ele que é diretor do Espaço Ciência. Também vai nos ajudar com muitas dicas o Alexandre Ramos. Alexandre é gerente geral de sustentabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Recife. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que traz uma ótima opção de lazer nas férias. Confira! A temporada de férias do Ano Novo começou no Espaço Ciência e, para iniciar bem, o Museu Interativo de Ciência de Pernambuco abriu uma nova exposição e o tema é um questionamento: minha casa tem ciência? Vamos fazer o pessoal refletir um pouco sobre isso, entender os processos, as reações químicas que acontecem quando a gente dorme, como cuidar dos tecidos quando a gente está lavando, como armazenar material de limpeza de forma mais correta, o que acontece dentro da geladeira com os alimentos, a diferença entre um forno micro-ondas e um forno convencional. São vários ambientes mostrando que a ciência está presente em tudo, não só a química pura mesmo. A exposição é composta por sala, quarto de casal, banheiro, quarto infantil e cozinha. E em cada ambiente é possível perceber como estamos rodeados de ciência, desde a composição química dos materiais de higiene e limpeza até a fibra da nossa roupa e no alimento que comemos. Dá para fazer teste de pH nos materiais de higiene e limpeza e acompanhar as sensações produzidas pelas substâncias liberadas pelo cérebro enquanto nos preparamos para dormir. No quarto da criança, dá até para aprender sobre os estágios do sono. A gente não para pensar a respeito das coisas que nos rodeiam. E em todas elas, a gente pode encontrar ciência, coisa que a gente não percebe se não parar para refletir acerca disso. Ela e os amigos exploraram todos os cômodos da casa, cantaram no karaokê do banheiro e também discutiram sobre os componentes químicos dos alimentos. Em cada ambiente, uma descoberta. É muito interessante porque essa exposição ela nos disponibilizou o fato de aprendermos com o nosso dia a dia. Então, tem muita química aqui nessa exposição, coisas que a gente não tem noção de ter em casa no dia a dia, tipo cheiro de livro, a gente nunca liga a química, a biologia, a física, nada. Vídeos que são motivacionais, teste de pH, alimentos, como se armazenar alimentos dentro da geladeira. A gente geralmente nem se preocupa como armazenar, mas existe uma maneira de fazer isso. Então, essa exposição ela nos ajuda de uma determinada forma, a sairmos daqui com uma outra mente, uma mente mais aberta para
olhar a química, a ciência dentro de casa. Além da exposição, o Espaço Ciência oferece 27 oficinas para todo o mês de janeiro. São 2 ou 3 por dia, todas elas são gratuitas, elas estão listadas no site. Né? É preciso pegar uma senha, o site aqui do Espaço Ciência. A pessoa chega um pouco mais cedo do horário, e aí pega uma senha e é direcionado para a oficina, além de todas as outras exposições. Aqui nesse prédio nós temos 4 exposições além desta. Né? Temos o nosso planetário, temos várias exposições externas, né, nas áreas externas, o pavilhão de exposição também, com algumas exposições temáticas, e as férias vai ser, assim, extraordinário. O acesso é gratuito para todas as idades e para saber quais os horários das oficinas, basta ligar 3241-3226 ou acessar o site espacociencia.pe.gov.br. A participação só é permitida de 0 a 1000 anos. Quem tiver nesse intervalo de idade aí pode vir ser muito bem recebido. O Espaço Ciência é aberto para todo tipo de público. Quem tiver interessado em interagir, em aprender, em sair daqui de uma forma diferente com essas ideias, a gente está apto a receber. A entrada é gratuita, o funcionamento é de 8 a meio-dia e de 13 às 17 horas durante a semana. Nos finais de semana, a gente não tem oficina, tá? Mas o funcionamento só é no período da tarde, das 13h30 às 17h. Olha só, prometemos, né, no início do programa, uma reportagem muito especial que iria dar, né, muita vontade de você conhecer o Espaço Ciência. Pois bem, cumprimos aqui com a promessa. Você que está em casa pode sim procurar o Espaço Ciência. A gente vai reforçar os meios de comunicação do Espaço Ciência para você entrar em contato e obter outras informações sobre as oficinas, sobre o horário de visitação. Liga para o Espaço Ciência no 3241-3226, 3241-3226, ou você pode acessar o site Espaço Ciência, né? Espaço Sentiu, espacociencia.pe.gov.br. Nesse endereço eletrônico você vai obter muitas outras informações. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre o Espaço Ciência, porque o diretor lá do Espaço está aqui no nosso programa e vai nos ajudar, né, a reforçar esse convite que acabou de ser feito na reportagem. Tem uma exposição nova, você vai sair de lá de uma forma diferente e vai observar mais o que os cerca, né? O que nos cerca a gente vai observar de forma diferente após frequentar essa nova exposição do Espaço Ciência. É uma dica muito importante aqui no nosso programa para você aproveitar agora o mês de janeiro e levar os filhos, os netos, os vizinhos, sobrinhos. Então, fica ligadinho que daqui a pouquinho teremos muitas outras informações e dicas para aproveitar as férias sem gastar muito. E a partir deste momento a gente convoca a você que está em casa, que tal participar aqui do nosso programa? Quer interagir? Quer responder aqui a nossa pergunta? Quer mandar também sua dúvida? Então, a partir deste momento, vamos lançar a nossa enquete. A enquete de hoje que vamos fazer a você a seguinte pergunta. Olha só, a enquete de hoje é essa aqui que vamos mostrar na nossa tela e a pergunta é a seguinte: você já programou as férias do seu filho? Sim ou não? Já fez essa programação das férias? Liga pra gente, 3424-1977. É a nossa linha interativa, ela já está aberta, disponível para você aqui responder a nossa pergunta. Já fez a programação? Já incluiu aí Espaço Ciência, Econúcleo, né, da Jaqueira e também o Jardim Botânico? Incluiu já nesse roteiro? Não incluiu? Então vá fazer essa programação e inclua esses espaços que vai valer muito a pena. Você também pode interagir com a gente através da internet. O nosso espaço na internet, facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage. Você pode deixar seu depoimento, pode deixar sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo aqui no nosso programa. 994181206 é o nosso WhatsApp também disponível para você participar conosco, deixar sua pergunta. Vamos ler daqui a pouquinho e nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, outra opção de lazer para as férias de janeiro é aproveitar as atividades gratuitas da Ecoférias. A programação ela é realizada durante este mês, né, de janeiro e se estende, né, ao Jardim Botânico do Recife e também ao Econúcleo da Jaqueira. As atividades elas são baseadas no tema central mudanças climáticas e o objetivo é conscientizar para a adoção de práticas sustentáveis que contribuam positivamente com o clima do nosso planeta. Vamos às dicas?
E nossos convidados vão dar essas dicas, que eles têm mais propriedade para falar sobre o tema. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Professor Antônio Carlos Pavão, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Para mim é um prazer estar aqui com você, Waldson, e todos os seus ouvintes aqui, né? Com o Alexandre aqui também. E obrigado, acima de tudo, pela oportunidade de estar divulgando a nossa programação do Espaço Ciência e também todas as outras opções de lazer que a gente tem aqui em Recife e região, né? Também queria dar boas-vindas ao Alexandre Ramos. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado, bom dia, né, para os ouvintes, os telespectadores, né? E eu queria dizer que essa é uma oportunidade muito boa de divulgar, né, ações que estão acontecendo na cidade do Recife, que são gratuitas e que, além de divertir, leva conhecimento, leva mudança de atitudes para a população, né? A gente trouxe, né, já no início do programa, esse serviço, né? A gente já prestou esse serviço, quem está em casa nos acompanhando, como uma ótima opção de lazer, o Espaço Ciência. É possível, né, se divertir, aprender sem gastar, né? Vai levar só o lanche e gastar só como transporte, que a opção é gratuita, é numa região privilegiada, de fácil acesso. Tudo isso contribui, né, professor? Exatamente, é. E, assim, é importante porque nas férias não existe aquela pressão da aula, da escola, né? E isso é muito importante para o aprendizado. O aprendizado, ele deve acontecer com prazer. Isso, inclusive, já tem estudos até de neurociência mostrando isso. Então, tudo que você faz com prazer, aí você acaba absorvendo melhor todo o conteúdo, né? Então, o Espaço Ciência tem essa característica, que é usar a brincadeira, né? Mas, no fundo, o que nós temos são conceitos de ciência e que o cidadão precisa se apropriar disso. Para que você exerça uma cidadania, você precisa conhecer bem sobre ciência e tecnologia. Até para ser um consumidor. Você vai comprar uma geladeira, um celular, você tem que saber as características, o armazenamento do celular, a capacidade. E também porque a todo instante a sociedade nos coloca questões que exigem conhecimento em ciência e tecnologia. Por exemplo, como você é a favor ou contra transgênico? Você é contra ou a favor botar uma usina nuclear aqui no Vale, no São Francisco, que estão falando aí? Enfim, o tempo todo o cidadão ele é instigado a responder questões que exigem dele algum conhecimento de ciência e tecnologia. O Espaço Ciência tem esse papel, né, de ensinar um pouco, mas, sobretudo, estimular as pessoas a elas próprias aprofundarem os seus conhecimentos. Porque, quando visitam o Espaço Ciência, as pessoas saem de lá motivadas para elas próprias aprofundar os seus conhecimentos. E a gente sabe que é isso que vale, né? Quando a pessoa busca, procura, ela própria, o desejo dela, né? Então, o papel do Espaço Ciência é esse, é o estímulo, né? E as pessoas se divertem, tudo, como você disse lá, só vai gastar passagem, alguma alimentação que precisa levar, mas lá é tudo, como se diz, 0800. Tudo 0800. 0800 também é toda a programação, né, da Ecoférias. Agora, fica mais fácil, né, aprender um pouco mais e criar uma consciência de preservação ambiental quando a gente fala de mudanças climáticas. No Jardim Botânico, por exemplo, no Econúcleo, na Jaqueira, tudo isso fica mais fácil por conta desse ambiente onde é ensinado, Alexandre? Eu acho que sim. É um momento de você sair da rotina, sair do seu ambiente urbano, no caso do Jardim Botânico, muito mais, né? De você percorrer um espaço que está preservado, que tem aí uma série de atividades para olhar como esse espaço preservado pode ser utilizado pela população. Né? E no caso do Econúcleo da Jaqueira, as pessoas que vão para o Parque da Jaqueira, normalmente, elas vão se utilizar do lazer e do esporte. E lá, dentro do Econúcleo, tem um espaço para você também refletir, organizar as ideias a partir da temática ambiental. E aí, nesse sentido, a gente pegou esse mote das mudanças climáticas, já que Recife é uma cidade extremamente vulnerável aos efeitos dessas mudanças climáticas,
E, na verdade, as atividades são atividades de oficinas, de contações de história, de sarau poético, de trilhas e etc., mas que a gente, a partir dessas atividades lúdicas, que faz a reflexão sobre a preservação e sobre os cuidados ambientais que você tem que ter na sua casa, no seu trabalho, a partir disso a gente está fazendo essa reflexão de como essas ações podem contribuir para melhorar o clima do planeta. E quais os benefícios que vocês enxergam, né, de utilizar o lúdico para conscientizar a população sobre um tema sério? Então, exatamente. A estratégia do Espaço Ciência e dos museus de ciência, de um modo geral, no mundo, é a brincadeira, né? É causar um impacto, né? Não é brincadeira, surpresa, né? Então, sei lá, vou pegar um exemplo. O Espaço Ciência, o sujeito chega lá e pode levar uma criança levantar um carro. Isso é uma coisa surpreendente, assim, né? E as pessoas, e aquilo desperta nas pessoas essa curiosidade. Então, por que acontece isso? E da mesma forma que, no caso específico dele estar fazendo aquele experimento ali, ele extrapola, a nossa mente extrapola para outros campos. Então, aquele questionamento, aquela curiosidade, ela caminha para todas as outras áreas. Então, o importante é isso, né? Quer dizer, é criar esse impacto, essa emoção, né? Essa emoção, se surpreende. Então, é isso que funciona do ponto de vista de você, aquilo que eu falei, de criar cidadãos. Pessoas que possam estar pensando sobre tudo que nos rodeia e ter uma opinião. Porque pior do que não ter uma opinião, pior do que ter uma opinião errada é não ter uma opinião. A pessoa tem que ter opinião sobre as coisas. A gente, os pesquisadores, todo mundo, também se equivocam com as suas opiniões, com as suas hipóteses. Então, a gente tendo uma opinião errada, alguém vai contestar e se estabelece aí um diálogo e que, no fim, a gente vai crescendo na nossa dimensão, vamos dizer, de compreensão do mundo. Então, é isso que caracteriza o Espaço Ciência. É essa brincadeira, vamos chamar assim, né? E aí as pessoas aprendem também um pouco. E como eu disse lá, o Espaço Ciência não é uma escola. Né? As pessoas, não é um lugar onde você vai para aprender. Aprende-se algumas coisas, mas, sobretudo, as pessoas saem mais críticas. O que a gente costuma dizer lá, assim, que as pessoas no Espaço Ciência entram com uma interrogação desse tamanho e saem com uma outra desse tamanho. É isso que a gente quer, né? Pessoas questionadoras, né? No caso da Ecoférias, a ideia é também um pouco parecida, né? Mas ela traz atividades lúdicas e, a partir dessas atividades lúdicas, a reflexão sobre qual é o seu papel no planeta, qual é o seu papel na cidade do Recife, de como você pode contribuir para melhorar o ambiente da cidade do Recife, né? Então, a partir de uma brincadeira com materiais recicláveis, com oficinas para produzir brinquedos, ou uma trilha na mata dentro do Jardim Botânico, que inclusive tem um jogo das espécies ameaçadas, que você vai percorrendo uma trilha e vai percebendo quais são as espécies que tem ali que estão na lista de espécies ameaçadas, você vai fazendo essa reflexão de qual é o seu papel aqui no planeta e de como, a partir desses jogos, dessas brincadeiras, você pode estar contribuindo para melhorar, né, a vida da gente aqui na Terra, já que a nossa existência causa muito impacto ao planeta, né? E a partir dessa reflexão a gente pode, de alguma forma, minimizar esse impacto que a gente causa no planeta. Com alguns exemplos, né? Como é que a gente poderia compreender, né, essa diminuição do impacto, né, que eu posso causar? Essa cidade melhor, de que forma contribui para essa cidade melhor? A coleta seletiva seria um belo exemplo? Sim. Eu estaria ajudando a cidade a sofrer menos impacto? Sem dúvida, Sim. sem dúvida. Coleta seletiva. O consumo racional da água, que é um problema seríssimo que nós temos aqui, né? A economia de energia numa casa. O uso racional dos recursos, né? O uso racional. Então, é isso, as pessoas precisam refletir sobre isso. Porque
tem algumas receitazinhas, mas cada caso é um caso, cada casa tem seus problemas, né? Então a pessoa tem que assim, aproveitar essas orientações gerais, mas refletindo sobre o seu caso particular e encontrando as suas soluções, né? Tendo essa consciência ambiental, né, Alexandre, que a gente está tanto necessitando, né? Com esses... você vê, o que está acontecendo no nosso planeta hoje? Essas catástrofes ambientais, que as previsões mostram isso, né? Que vão se tornar cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas. Cada vez mais próximas da gente, né, professor? Vai chegar, então, são secas mais intensas, frios mais intensos, né? Chuvas mais intensas. Chuvas mais intensas. Então, está exagerando. Então, coisas simples que a gente pode fazer, como você citou o caso da reciclagem, o lixo, a gente separar o lixo, evitar produzir lixo, né? Então, você vai Outro dia eu fui numa farmácia, eu comprei um remedinho desse tamanho, a menina bota dentro de um saco de plástico. Eu falei, não, por favor, não precisa, eu boto no bolso e levo. Né? Coisas assim simples que cada um tem que refletir, né? E tá certo, ele fala assim, quando você está tomando banho, você tem que fechar, ensaboa e fecha a torneira. Mas as pessoas não fazem isso, né? Isso também é educativo, né? E às vezes também, a gente tem abundância de água numa dada região e em outra não. Então, vamos dizer assim, você vai tomar um banho aqui no Recife, aí você demora 10 minutos, 15 minutos. Lá no sertão é diferente, tá certo? Então, tudo isso eu acho assim, o tempo todo a gente tem que estar ligado. Tem que estar ligado e pensando naquilo que está fazendo, onde está pisando, o que está falando, né? A roupa que está usando. Enfim, a gente tem que... Nós somos seres pensantes, né? Então temos que aproveitar essa característica nossa, né? Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre férias de janeiro. Como você deve fazer, né, para aproveitar sem gastar muito dinheiro? O que é que você deve fazer? A gente está trazendo muitas informações sobre essas dicas, né, para você aproveitar aqui os parques públicos da nossa cidade. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. Quem vai trazer essas informações a partir deste momento é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês de casa, início de ano já, todo mundo de férias. E é por isso que a gente trouxe um destaque da Folha de Pernambuco. Inflação das férias escolares pesa no bolso dos pais, diz FGV. Janeiro é tempo de férias, de aproveitar o tempo livre com a família e levar a criançada para curtir os dias em que elas não estão na escola. Mas é um mês também que representa um gasto a mais para os pais. A pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, divulgada no final do ano passado, mostra que itens muito consumidos nesse período têm aumento considerável. Para você ter uma ideia, os preços de excursões subiram 5,97%. Os cinemas tiveram um aumento médio de 6,97%. E já os clubes de recreação subiram as mensalidades em 8,29%. Mas a gente sabe também que há programação gratuita, é por isso que a gente volta ao estúdio para falar sobre esse assunto. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E a gente acompanhou aqui na notícia da internet que muita coisa subiu de preço, né? Devido à inflação, devido a essa crise econômica, muita coisa subiu de preço e muitos pais estão preocupados, querem passear com os filhos. E o intuito desta edição do programa é justamente levar até você informações sobre opções, né? Opções de lazer agora nesse período de descanso, período de férias, e você não vai gastar muito. Vai gastar com a passagem, com o lanche, com o seu filho
e 2 opções, no caso 3, né? Tem aqui o Espaço Ciência e também Jardim Botânico e o Econúcleo lá no Parque da Jaqueira. São opções gratuitas que você pode levar toda a sua família, você vai aprender de forma lúdica e você vai entender, né, que na sua casa tem ciência. Na minha tem, professor? Na sua tem? Na minha, na sua, em todas. As casas são laboratórios científicos, né? Quando a dona de casa está fervendo uma água, ou está colocando sal ou fermento para fazer... Tudo isso são processos químicos, né? Ou físicos. Então, essa exposição que a gente tem lá, que é Minha Casa Tem Ciência, vai mostrar que na sua casa tem, na minha tem, e em todas as casas tem. E também, em cada casa também tem uma ciência própria. Se as pessoas começarem a refletir, perceber melhor, vão observar isso. Né? Da forma que o vento entra na janela e passa por dentro da casa, né? Tudo isso... Exatamente. Reflexão científica. E como eu disse, cada casa é um caso. Porque isso que você está falando, né? Então, quando foi feita a casa ali, o sujeito planejou botar uma janela aqui, não sei o que, para circular ali, ou uma iluminação melhor, né? Então, na verdade, as pessoas também refletem sobre isso, mas às vezes não têm a devida consciência. Porque quando vai analisar, vamos dizer assim, cientificamente o problema, aí as soluções são mais eficientes. E é isso que a gente pretende com essa exposição que tem lá no Espaço Ciência agora, né? Minha Casa Tem Ciência. E também Minha Casa Tem Ciência, porque quando o sujeito está assistindo a TV, ali é uma fonte de informação em ciência, como as pessoas que estão nos assistindo agora, né? É uma fonte de informação, né? E o rádio, enfim, e a internet também, que acontece tudo dentro de casa. Mas também é importante destacar os diálogos, que quando a gente está dialogando, na verdade nós estamos trocando conhecimentos e cada um está crescendo com isso, né? Cada diálogo contribui um pouquinho para o nosso crescimento, né? Já a proposta da Ecoférias, né, na programação que vai ser realizada durante todo esse mês, mudanças climáticas é o tema central, onde todas as atividades estão sendo baseadas neste tema, né? O que é que levou à escolha desse tema e de que forma ele vai ser trabalhado por quem visitar, né, durante o mês de janeiro esses espaços? O Recife é uma das primeiras cidades do Brasil que fez um plano para a redução das emissões de baixo carbono. Só por curiosidade, quando foi levantada a primeira vez em 2012, mais de 1 milhão de toneladas de carbono equivalente foram lançadas, 1.300.000 toneladas de carbono em um ano. Né? E a gente vem desenvolvendo uma série de ações para minimizar o nosso efeito sobre a Terra. Né? Desse carbono que é emitido aqui no Recife, a maioria se dá a partir do transporte. O segundo ponto são os resíduos sólidos. 19%, se eu não me engano, não lembro bem agora, porque isso muda de ano para ano. Tipo, no ano da Copa, esse percentual de resíduos sólidos foi muito maior aqui no Recife. E aí, esse percentual é muito alto. E se a gente pode, através da brincadeira, né, refletir que o que é resíduo pode ser um brinquedo, do que a gente está jogando no rio ou na rua pode ser recolhido de forma seletiva, da forma com que a gente está desenvolvendo histórias, música, tem uma série de oficinas aí relacionadas à produção de cordel, de embolada e etc. Então a gente vai estar construindo essa pegada, né, de como é que a gente vai estar desenvolvendo as nossas ações para minimizar esse efeito da emissão de gases aqui na cidade do Recife. Tem coisas muito interessantes. Agora, tem 2 públicos. Tem oficinas que acontecem no Jardim Botânico e no Econúcleo para crianças de 7 a 12 anos. E a gente pede sempre que seja acompanhada dos pais. Pai e filho brincando junto e refletindo junto e construindo informações de forma conjunta. No Econúcleo da Jaqueira também tem atividades para o público jovem,
que é de 15 a 29 anos, é o que se categoriza como jovem, né? E aí a gente tem oficinas de vermicompostagem, para você desenvolver composto orgânico, produção de mudas e uma série de outras oficinas que potencializam aí essa ação mais sustentável aqui na cidade do Recife. Uhum. Quando abre espaço, né, para se trabalhar com crianças, vocês percebem que elas multiplicam de forma mais rápida a informação? Elas chegam com um olhar curioso, aprendem alguma coisa e chegam em casa já contando para os pais, para os vizinhos. Existe muito isso na prática, professor? Existe. Inclusive a gente recebe, entre aspas, reclamações, porque causa um problema na escola, para o professor. Porque o aluno volta mais questionador. Uhum. Ele visita o espaço de ciência e ele fala assim, professor, aquele negócio funciona por quê? Aquilo, não sei o quê. Então, isso aí acontece. E também em casa, porque em casa a gente percebe, por exemplo, nos finais de semana, as crianças que visitaram durante a semana vêm puxando os pais pelas mãos. Uhum. Então, tem realmente isso. E as crianças são as que nos educam mais, né? Quer dizer, a criança fala, passou o sinal vermelho, ou sei lá o quê, né? Criança hoje... Por que é que eu não posso fazer coleta seletiva na minha casa ou na minha escola, né? A gente recebe muito essa demanda das escolas municipais do Recife, né? Exatamente. Das crianças cobrando a coleta seletiva na própria escola. Ela se queixa também porque está mais quente, né? A temperatura, ou porque o inverno está mais rígido aqui na nossa região. Existe esse questionamento também? Eu acho que já é mais difícil de ser percebido pela criança, né? Porque você precisa de uma linha histórica, né? Isso mais os pais é que vão dizer assim, não, quando eu era criança a temperatura era mais amena. E a gente vai fazer a reflexão que também tinha mais árvores no Recife do que hoje. E, consequentemente, tem uma questão aí da temperatura da terra que está aumentando, mas também tem uma quantidade de árvores que estão sendo retiradas da cidade que a gente precisa produzir mais, plantar mais e trazer mais sombra para a cidade, né? Mas a gente percebe, Alexandre, veja só que a criança, ela tem, apesar de não ter essa consciência mais que você estava falando histórica, né, de um pai que lembrava como que era, assim, mas hoje ela já sabe, por exemplo, a gente falou dos resíduos sólidos, né, mas ela já tem consciência hoje de que não é porque tem um papel no chão que ela vai jogar. Uhum. Então, as pessoas já estão hoje não só pelas crianças, mas então, em vez de ter um papel, bota no bolso até achar um lixo. Às vezes é difícil a gente achar uma lixeira, às vezes aqui, né, também, esse é outro problema. Mas eu acho que essa consciência, né, já está permeando, vamos dizer, toda a criançada aí, e que contaminam os adultos também, né? Uhum. É importante isso. E é bom que existe essa contaminação do bem, né? Porque muita gente costuma reclamar, né, do poder público que não está fazendo a parte em relação a limpar galerias, a desentupir, né, os canais, mas muitas coisas que entopem essas galerias e canais e os esgotos também são jogadas pela população, que quer cobrar e não faz sua parte. E tem que fazer. Esse exemplo que eu dei vamos dizer, do papel. Está com papel e não achou uma lixeira. O que você vai fazer? Você vai jogar no chão? Não, deixa no bolso, bota no saquinho lá na tua casa. Isso é um esforço que a gente tem que fazer, e eu acho que nós estamos caminhando nessa direção, né? Porque as gerações passadas não tinham consciência do mal que estavam causando ao cortarem árvores, ao até dispensar lixo de forma inadequada, né? A gente tem evoluído nisso, a consciência geral da sociedade, eu acho que tem melhorado nesse aspecto, né? E eu acho que essas nossas ações, Alexandre, assim, de divulgação científica, têm contribuído bastante para isso, né? E aí eu queria só dizer assim, Valdo, aproveitando que você estava falando da programação de férias, dizer lá do Espaço Ciência, que a gente estava falando muito dessa exposição nova, porque todo ano a gente prepara novidades, porque a gente quer que as pessoas que visitaram voltem, né? Quer dizer, que chega lá e fala, isso aqui está tudo igual, não muda nada. Não, então a gente tem que estar sempre inovando, né? Então, essa exposição vem nessa direção. Mas nós temos muitas atrações ali que já fazem parte do nosso acervo, né? Que as pessoas podem aproveitar. Nós temos um planetário, tem gente... Tem tempo no passado que a gente viajava lá para São Paulo ou para os Estados Unidos para visitar um planetário. Nós temos um planetário no Espaço Ciência. O planetário é uma cúpula, é um cineminha, vamos falar assim, em que a gente projeta o céu
as estrelas ou os planetas, né? Então temos um planetário. Temos uma exposição de robótica, que as pessoas montam a robótica livre, também tem uma robótica com Lego. Temos uma trilha, uma linha do tempo, uns 200 metros que a gente caminha, em que conta a história da evolução do universo, desde dos primórdios da sua formação até os dias atuais. As pessoas caminham, vão entendendo como surgiu o Sol, como surgiu a Terra, como surgiu a vida, como evoluiu essa vida. Então passam lá no meio de uma área dos dinossauros, é uma coisa que chama muita atenção. Tem lá os dinossauros, mas também tem a evolução humana, desde os primatas, a evolução até os dias atuais do homem, né? Tem a exposição de nanotecnologias, nanopartículas, ainda está em... Tem, ela está ativa lá, essa exposição. Que é bem interessante, professor. Né? Então, eu conheço, já visitei várias vezes a Espaciência e recomendo, né? É um passeio muito bom. Então, exatamente. Muito construtivo. Então você vê um tema como esse, nanotecnologia, que as pessoas às vezes não sabem o que é isso, vamos dizer, né? Então vai lá e tem noção, pode interagir, temos equipamentos ali, nós temos ali um microscópio de tunelamento que permite uma ampliação de 1 bilhão de vezes. Por exemplo, um microscópio comum desse que a gente vê nos laboratórios, ele aumenta 1000 vezes, né? 1 bilhão. Nós chegamos lá naquele mundo do átomo, como se ele estivesse ficando do tamanho do átomo, né? 1 bilhão de vezes menor. Então são coisas que, como eu disse, impressionam, né? Mesmo que também a pessoa não entenda direito detalhe, não importa. Ele vai saber que aquilo existe, né? Então é um convite irrecusável. Não, eu falo isso porque eu tenho acompanhado, tanto no Brasil quanto no mundo, a evolução dos museus de ciência, né? Quando eu digo museu de ciência, porque o termo museu, às vezes as pessoas se assustam, coisa velha, não sei o quê, né? Mas o conceito de museu hoje não, tem uma modernidade, né? E o nosso museu é um museu que trabalha com conceitos. Não tem um objeto ali que é de museu, vamos dizer, tem um ou outro. Mas a gente trabalha mais com conceito, com a lei da gravidade, a mecânica quântica, são conceitos que a gente explora, isso que é a essência do Museu de Ciência. Então, mas, lamentavelmente, no Brasil, os museus de ciência têm tido dificuldade em se manter. Você vê um dos pioneiros aqui no Brasil, da Universidade de São Paulo, lá do estado de São Paulo, pois lá fechou a Estação Ciência, está fechada, né? O governo do estado lá, nós criticamos muito, não pode uma coisa dessa. E aqui, eu vou dizer assim, felizmente, o Espaço Ciência há 23 anos está aí, sempre inovando, com todo o esforço das pessoas. Muitas vezes as pessoas falam, que é o professor Pavão. Não, como o João Cabral de Melo Neto fala assim, um galo sozinho não tece uma manhã, nem um pavão. É uma equipe, uma equipe grande e também que pessoas às vezes que nem aparecem. E também eu gostaria de fazer aqui, reconhecer o esforço do governo do Estado, do governo do Estado em manter o Espaço Ciência. Porque é um desafio montar um museu de ciência ou um museu qualquer, mas é um desafio maior ainda você manter esse museu. Então nós temos conseguido isso ao longo dos anos aqui. Para deleite da população, que tem que então aproveitar. Você não vai ver um Espaço Ciência. O Espaço Ciência, desculpa, estou falando muito aqui, mas aproveitando. Mas o Espaço Ciência é referência internacional. Um tempo atrás, fui lá em Barcelona falar sobre o Espaço Ciência. Fui na África do Sul. Então, nós somos convidados a mostrar a nossa experiência para o mundo todo. E às vezes a gente sabe, né, que aquele negócio de santo de casa não faz milagre, né? Que às vezes as pessoas aqui não aproveitam direito isso. Então, esse programa seu aqui, que assim, é isso, pelo menos os nossos telespectadores aqui, para ter essa noção, essa consciência do valor que nós temos aqui em Pernambuco para ter um espaço como esse
assim, que é referência nacional e internacional. Vou pedir licença aos convidados. Daqui a pouco a gente fala mais sobre localização, sobre horário de funcionamento. A gente reforça o convite também, mas agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre férias escolares, o que é que você deve fazer para aproveitar nesse período de descanso, passear com os filhos sem gastar muito dinheiro. Alguns pais separaram uma quantia para levar o filho até uma colônia de férias, por exemplo. Mas mesmo você escolhendo, né, uma colônia de férias que você venha a pagar pelo serviço, é importante você levar em consideração alguns tópicos. E a gente vai reforçar aqui para quem está em casa com dicas na hora de escolher essa colônia de férias para que seja algo tranquilo, né? Para que essa diversão não cause nenhum problema mais à frente. Temos aqui alguns tópicos e com a ajuda dos convidados vamos entender melhor como é que a gente coloca isso em prática e por que é importante colocar isso em prática. Ao pai que está em casa, que vai colocar o filho numa colônia de férias, é importante que ele busque informações sobre essa colônia de férias. Como é que a gente pode falar sobre esse primeiro tópico? É importante porque às vezes a visita exige que a pessoa vá com uma proteção contra o sol, um chapéu, um boné, uma roupa mais adequada. Se tem que levar água ou não, se pode levar alimentos ou não. Então, esse tipo de informação, antes de participar da colônia de férias, as pessoas têm que se informar. No caso específico do Espaço Ciência, por exemplo, como é que a gente chega à localização primeiro e, após isso, de que forma eu devo me vestir, de que forma eu devo me alimentar? Tem alguma cantina lá que pode oferecer algum serviço? É importante a gente passar essa informação. Isso. O Espaço Ciência, como nós temos exposições em áreas fechadas, mas também em áreas abertas, é bom que a pessoa se proteja do sol. Embora esteja um certo nível de arborização lá, é bom pensar nisso. Água, as pessoas podem levar, mas podem também adquirir água lá, se vende a água a R$ 1,50 ou R$ 1, dependendo. E ali tem uma pequena lanchonete. Tem alguns saladas de fruta, algumas coisas que estão agora acontecendo nessas férias. Né? Então, mas quem quiser pode levar alimentos. Tem áreas lá, ambientes muito assim, aprazíveis para pessoas sentar e fazer uma espécie de um piquenique também. No caso do Econúcleo da Jaqueira, da forma que você for para a Jaqueira, você entra e não tem problema nenhum, né? Então, uma roupa leve, de esporte, ou da forma que você entrar, não tem problema. Agora, no caso do Jardim Botânico, a gente recomenda, né, o sapato fechado, porque pode ter risco de animais peçonhentos, de preferência uma calça comprida também por conta disso. E lá no Jardim Botânico a gente tem uma lanchonete que é resultado de uma parceria com aquele tema da economia solidária, né? As equipes de economia solidária, eles implantaram lá, o programa de economia solidária da prefeitura implantou uma lanchonete que tem alimentos mais sustentáveis, mais saudáveis. Inclusive lá no Jardim Botânico vai ter, durante a Ecoférias, algumas oficinas de culinária, também com dicas de como as crianças podem produzir seu alimento e brincar a partir do alimento também. E aí, nesse caso, como o espaço dessa lanchonete é pequena, então a oficina de culinária se dá somente para 10 pessoas no dia que tiver a oficina, e aí tem que fazer a inscrição lá, né? 10 crianças fazem a inscrição, os 10 primeiros que chegarem participam dessa oficina de culinária. Inclusive, o repelente também é muito bem-vindo na mochila, né? Sim. Sim. É interessante que quem vá aproveitar, passar uma tarde no Jardim Botânico ou uma manhã, que também leve o repelente. É um pouquinho da Mata Atlântica, né? Aqui na nossa cidade, na cidade do Recife. Temos algumas imagens lá do Jardim Botânico.
E a gente vai mostrar para você que está em casa, que ainda não conhece. Enquanto isso, vamos falar sobre a localização e horário de funcionamento para quem não sabe onde é que fica localizado o Jardim Botânico do Recife. Quem mora em outra cidade ou até no interior do estado, nosso programa chega longe, né, aqui no nosso estado. Muita gente pode colocar aí como uma opção de lazer nas férias o Jardim Botânico, mas não conhece. Onde é que fica, Alexandre? Na chegada do Recife, né? Para quem está vindo do interior, fica na chegada do Recife, no Curado. E isso é muito interessante. Tem muita gente que vem do interior nas férias e para no Jardim Botânico para conhecer o Jardim Botânico. Fica no Curado, na BR-232. O horário de funcionamento é das 8, 9 horas da manhã até as 15h30. 16 horas no máximo a gente está fechando as atividades lá do Jardim Botânico. Essas imagens a gente vê um pouco, né, da beleza do espaço. Tem jardim sensorial, Isso. tem muita coisa boa lá no Jardim Botânico, né? Tem um bromeliário, tem um cactário, tem um jardim de ervas medicinais, enfim, tem um jardim tropical, tem uma série de temas dentro do Jardim Botânico. Né? E eu tive, né, o prazer de ser... Aqui, olha orquidário, só, né, na verdade, isso aí é o orquidário. Né? Olha só, é uma viagem. Dá vontade de ir para lá, né? Sair daqui e correr lá para o Jardim Botânico. Eu tive o prazer de ser bem recepcionado por um bicho preguiça, né? Que estava lá fazendo um passeio, um curto passeio, né? Um lento passeio. Você pode ter também a oportunidade. Tem alguns animais, né? Uhum. Saguis, bicho preguiça, alguns répteis, insetos. Mas o foco mesmo dos monitores, o foco das equipes de arte e educação é mostrar a vegetação, né? O jardim é um jardim botânico e a gente dá o foco maior na vegetação lá. Fala de vegetação, de preservação e de muitas outras coisas que você tem que ir para conhecer o Jardim Botânico do Recife, que fica no Curado. No Curado, na BR-232, na chegada do Recife, né? Para quem vem do interior. Ou na saída do Recife, para quem está indo para o interior. Ok, vamos mostrar aqui outra informação para a gente seguir com mais dicas. Se você vai levar o filho até uma colônia de férias, é muito importante que você verifique quais os profissionais que estarão envolvidos durante toda a programação. É muito importante isso, né, professor? Não, claro. No Espaço Ciência tem monitores. Lá nós temos uma equipe de monitores preparados para receber os nossos visitantes. Todos os monitores, eles passam por uma formação e eles têm uma orientação geral de, assim, não é apadrinhar o visitante, mas é sempre instigar o visitante. Então, eles ficam fazendo perguntas também e dando orientação de modo geral. E a programação da Ecoférias também tem essa preocupação, né? Exato. De ter toda uma equipe envolvida com o contexto e profissionais responsáveis. No caso do Econúcleo da Jaqueira, todos são arte-educadores, né, e que tem uma preparação, tem um envolvimento aí com essa questão não simplesmente do lúdico, né, mas de passar essa informação também educativa. E no Jardim Botânico, além dos arte-educadores, também existem nossos monitores lá que desenvolvem esse trabalho muito parecido com o que o professor Pavão já falou aqui. Ok, vamos seguir com mais informações, com mais dicas para você que está em casa, que está nessa ansiedade, né, para aproveitar as férias, está procurando aí os destinos. Falamos de muitos aqui no decorrer do nosso programa. É importante que ao você escolher uma colônia de férias para levar seu filho, você busque informações com antecedência sobre a quantidade de crianças inscritas, a faixa etária mínima e máxima permitida para a inscrição. Nas oficinas também é importante ter essa informação, né? Quantas vagas são, o horário dessa oficina, a faixa etária vocês também predeterminam, né, para participar tanto no Espaço Ciência quanto lá na Ecoférias, né? Isso. No caso das Ecoférias, a gente tem no Jardim Botânico essa faixa etária que eu já falei, né, de 7 a 12 anos, e a quantidade de crianças inscritas por atividade é 30 crianças. Porque como a gente está fazendo atividades junto com os pais ou os responsáveis, então depende, se a quantidade for muito grande, a gente teria dificuldade de passar informação, de
sistematizar lá uma produção, enfim. Mas, se tiver 32, 35 crianças, também pode participar. A gente não tem esse limite tão rígido assim, né? No caso do Econúcleo da Jaqueira, a gente tem 2 faixas de público. Essa faixa infantil, que eu já falei, e a faixa de jovem, a partir dos 15 anos, porque aí tem manipulação de alguns equipamentos que para a criança não é tão adequado, né? E a gente tem oficinas tanto pela manhã como pela tarde nos 2 espaços. Normalmente pela manhã a partir das 9 horas da manhã e à tarde aí varia. No caso do Jardim Botânico, como fecha mais cedo, as oficinas à tarde começam às 1h30 da tarde. Você chega, se inscreve nesse horário e já começa brincando e participando das atividades. E no Espaço Ciência, né? Como é que funciona essa dinâmica, professor? Nós, como disse a Roberta no início, naquele vídeo que nós vimos aí sobre o Espaço Ciência, nós temos opções para pessoas de 0 a 1000 anos. Então, são cerca de 30 oficinas que nós programamos para essas férias aqui, que acontecerão ao longo do mês. Então, 2 ou 3 oficinas por dia. E então, nós temos opções para todas as faixas etárias. Basta a pessoa acessar o nosso site, olhar a programação e ver o que está previsto para aquele dia e basta chegar. Lá não tem inscrição prévia. As pessoas chegam e na recepção terão orientações para participar das oficinas. Caso as vagas estejam preenchidas, a gente trabalha também com 20 ou 30, dependendo da oficina, 20 ou 30 vagas. Mas se chegar e tiver já as inscrições, já tiver lotada a oficina, não há problema, porque existem muitas opções de atividades ali com o acervo que a gente já tem lá disponível no Espaço Ciência. Mesmo com as oficinas, professor, a visita guiada permanece ainda? Permanece, exatamente. A visita guiada, isso que nós... Tem que ter um número mínimo de pessoas para ter uma visita cada guiada? Grupo, a gente organiza em grupos de 20 a 25 pessoas. Então isso segue com um monitor, que depois, dependendo da área, repassa para um outro e assim vai indo. Então a gente organiza, conforme vão chegando os grupos, as pessoas vão chegando, a gente vai organizando os grupos e vai saindo. Então porque no Espaço Ciência, isso que eu digo, você, no Jardim Botânico também, mas no Espaço Ciência, você não visita em um dia. Era essa a minha próxima pergunta, né? Tem como explorar todo aquele espaço em um único dia, professor? Não tem como, né? E dependendo, claro, você pode dar uma passada rápida, ver tudo, você não vai ver. Mas ali você tem uma programação para o mês todo. Se você for todo dia, você pode ter uma atividade nova ali. Né? Quem vem do interior do estado ou de outra parte aqui do nosso estado, vamos localizar, né? Onde é que fica o Espaço Ciência? Então, fica entre Recife e Olinda, em frente ao centro de convenções ali. Já está muito visível porque a entrada é quem vem na direção Olinda-Recife. Então nós temos um portal ali indicando, pessoas chegam, o estacionamento é tranquilo, tudo, como eu disse, não se paga nada. E também eu gostaria de destacar a questão da segurança. A gente vive todos os ambientes que a gente vive sempre tem essa preocupação. Então lá nós temos a segurança feita pela Guarda Patrimonial e também temos uma vigilância motorizada. Não temos tido casos de violência, alguma coisa ali dentro do Espaço Ciência. Então, não vamos falar 100%, porque hoje a gente não sabe essas coisas, mas lá é um lugar seguro para as pessoas estarem ali. Inclusive para passear, para sentar, para, como eu disse, fazer um piquenique. É um ambiente muito interessante ali. Localização privilegiada, né, entre 2 cidades, né, Recife e Olinda. E algo muito privilegiado também, né, lá do Espaço Ciência, é porque tem uma área de mangue, né, professor, dentro do Espaço Ciência. Isso. Uma área muito bonita. Exatamente. Ali nós temos um manguezal remanescente de aterros que aconteceram ao longo da história ali, né? E por isso é um manguezal
de rara beleza e interesse científico, porque ele está dentro da cidade, e o manguezal, nós sabemos, é um berçário dos mares, né? Onde os peixes, os animais aquáticos se reproduzem, né? E então, para nós ali, é um privilégio ter aquele manguezal, denominado agora Chico Sainz, e que a gente temos passeio de barco, um barco com energia solar, as pessoas vão, o barco monitorado, conhecer o que é o ambiente de manguezal. Então é muito agradável realmente a visita ao manguezal. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, quer participar aqui da nossa conversa, quer mandar sua pergunta, ainda há tempo, 3424-1977 é a nossa linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos trazer a partir deste momento. Olha só, 25 oportunidades para auxiliar de logística, 25 vagas. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário de R$ 937. São 25 vagas para auxiliar de logística. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Olha só, agora tem 3 vagas para auxiliar de limpeza. Fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência. E o salário também é de R$ 937. São 3 vagas para auxiliar de limpeza. Vamos conferir juntos mais ofertas de trabalho. Agora tem 3 vagas para auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica. A exigência é a seguinte: 6 meses de experiência, salário é de R$ 1.663 e a escolaridade não exigida. Escolaridade não exigida, 6 meses de experiência, R$ 1.663. E a gente lembra que essas 3 vagas, elas são exclusivas para pessoas com deficiência. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, te desejo boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa para responder perguntas. Tem algumas pessoas interagindo com a gente, mandando dúvidas, e a gente vai repassar essas perguntas aqui para os convidados. Tem a participação da Zilanda, ela que mora no Cabo de Santo Agostinho, e ela diz o seguinte: eu já fui ao Espaço Ciência e sempre tive vontade de voltar, porque é um ótimo lugar. Ela disse que se sentiu muito bem, é incrível, tem muitas coisas interessantes. Ela falou que estava pensando em ir esse mês com os sobrinhos. Ela gostaria de saber se crianças de 2 anos podem ter acesso ao Espaço Ciência. É a dúvida da Zilanda, do Cabo de Santo Agostinho. Claro que pode. É evidente que uma criança de 2 anos precisa de alguns cuidados, mas inclusive elas se divertem. Eu levei meu neto lá de 2 anos, levo meu neto. Ele está apaixonado, já está ligado ali no Espaço Ciência. Então pode levar de 2 anos ou até menos, né? Claro que dependendo mas é aberto a todo mundo. Então que ela não pense muito não, né? Não. Junte ali os sobrinhos e vá para o Espaço Ciência, depois dá uma passadinha lá no Parque da Jaqueira, no Jardim Botânico. Crianças também nesta faixa etária são bem-vindas. Para o Jardim Botânico pode ir qualquer idade. Inclusive tem atividades para terceira idade, para crianças menores.
Só que para a Ecoférias especificamente, a gente recomenda que seja a partir dos 7 anos de idade. Pode alguém chegar aos 6 anos de idade e querer participar da Ecoférias? Também pode, né? Mas, de preferência, o público é a partir dos 7 anos de idade. Ok, temos aqui outra participação. É Dilma de Jardim Piedade, está assistindo ao programa. Ela disse que está gostando muito e anotando as dicas, né? Ela dá bom dia aqui ao professor Pavão, ao Alexandre. Ela disse que vai tirar férias e vai aproveitar essas opções que foram repassadas. Olha só, os adultos também interessados. Eles podem participar, podem chegar. Se não for, né, agora nesse período de férias em janeiro, durante todo o ano existe também uma programação específica. Esses espaços estão abertos para receber a todo o público, né, professor, né, Alexandre? Isso. Inclusive, eu gostaria de aproveitar, porque, bom, as famílias, as pessoas podem chegar a hora que quiser, que serão bem atendidas lá no Espaço Ciência. Agora, aproveitando, bom, nós estamos em período de férias, mas as escolas, quando agendam turmas, aí a visita tem que ser agendada. Quando, assim, grupos de mais de 10 pessoas, a gente pede que faça o prévio agendamento, isso no nosso site tem todas as orientações, para que a gente possa se organizar e atender melhor, né, quando chega uma turma. Então, mesmo nas férias, a gente tem recebido grupos assim, então é bom que agendem quando é grupo. Quando acontece também no Econúcleo da Jaqueira e no Jardim Botânico, a mesma coisa, né? A gente pede para, se tiver um público maior, que faça agendamento e tem isso acontecido. Escolas, grupos, inclusive do interior, muita gente do interior visita esses espaços. No caso do Econúcleo Jaqueira, ele é aberto o ano inteiro, mas de quinta a domingo. O Jardim Botânico é aberto todos os dias. As atividades de Ecoférias acontecem de terça a domingo. Na segunda-feira o Jardim Botânico é aberto, mas não tem atividade de Ecoférias, somente monitoramento, monitoria guiada, né? E no caso do Econúcleo Jaqueira, de quinta a domingo é que está acontecendo todas as atividades durante o ano inteiro. Vamos ampliar um pouco mais, né, nossas opções de lazer para quem está em casa nos acompanhando. Falamos do Ecoparque, né, lá na Jaqueira, falamos do Jardim Botânico, do Espaço Ciência. Vamos falar um pouco mais de outras opções de lazer aqui no nosso estado, na região metropolitana do Recife. Vamos mostrar para você que está em casa um pouco do Espaço Ciência ainda, né? Imagens do Espaço Ciência. Deixa eu vir para cá, vou vir para esse lado para a gente acompanhar melhor as imagens. Olha só, Espaço Ciência. Aqui, né, o monitor ensinando as crianças um pouco mais sobre titanossauro aí. Essa atividade específica. Vamos mostrar mais imagens, produção? Vamos seguir aqui ao Jardim Botânico. A gente já mostrou também algumas imagens. O orquidário do Jardim Botânico. O orquidário, tem mais outro espaço aqui que a gente está observando. Muito verde, muitas plantas. Olha só. Bonita. Tem um museu também das 5 Pontas que você pode levar toda a sua família para fazer um passeio, conhecer um pouco mais da história. Museu de 5 Pontas também aqui no Recife é uma ótima opção para você levar toda a sua família. Aí você acessa aí na internet e busca outras informações sobre o Museu das 5 Pontas, né? A gente está mostrando aqui em tópicos para gerar esse interesse em você que está em casa. Normalmente o Museu das 5 Pontas e o Museu de Arte Aloysio Magalhães na Rua da Aurora também fazem oficinas nas férias. Oficinas de arte. Ótima opção também, né, para passeio. Vai anotando aí, né, a custo, muitas dessas atividades que estamos mostrando aqui, a custo zero, 0,800, né, professor Paulo? 0,800. Vamos mostrar mais imagens, Museu das 5 Pontas, vamos ver, Parque da Jaqueira aí, atividade Esse é o lúdica, Econúcleo, né, da Jaqueira. Onde a gente vê aí as crianças atentas, né, observando as explicações, aprendendo e se divertindo ao mesmo tempo. É possível sim, nas férias, aprender e se divertir. Aqui tem a parte dos brinquedos lá no Parque da Jaqueira, que além do Econúcleo, você pode aproveitar todo o espaço, né, desse tradicional parque aqui da nossa cidade. Se quiser ir falando um pouco do Parque da Jaqueira, pode ficar à vontade também, Alexandre. Inclusive, a gente faz uma trilha guiada no Parque da Jaqueira, para as crianças que passam no Econúcleo também conhecer as árvores, as espécies que existem na Jaqueira e a relação delas com a cidade. Esse aqui lembra muito minha infância, né? O Parque Estadual de Dois Irmãos. Olha só, a gente vê aí a entrada, né, do parque. Você também pode juntar a sua família e ir ao Parque Estadual de Dois Irmãos. Torre Malakoff também aqui na área central do Recife. É uma ótima opção para você visitar com toda a sua família.
São dicas importantíssimas. Quem está em casa, se tiver interesse, pode pesquisar na internet, você vai encontrar muitas outras informações. O que importa, né? O que é que vale é que você não fique em casa. Opções aqui, a gente no Recife, graças a Deus, temos várias, né, professor, né, Alexandre? Poxa vida. Tem que ter interesse em buscar e passear com a família, seja de transporte Tem ainda público o Passo ou do Frevo, o Museu Cais do Sertão, esses são pagos, né? Tanto o Horto de Dois Irmãos como o Passo do Frevo e o Cais do Sertão são pagos, mas o valor simbólico, né? E que vale a pena também conhecer. Estudante paga meia entrada também, alguns desses museus. Então, você que está em casa... Temos vídeos agora, produção? Vamos mostrar alguns vídeos assim, para dar mais vontade de você passear. Agora tem o catamarã, né? Você quer fazer um passeio com a família, olha só. Através, né, do rio, você vai observar o Recife sob outro olhar, né? Você vai observar a cidade do Recife, olha só, que belíssima cidade que vivemos, né? Temos que valorizar, temos que cuidar, temos que preservar para as futuras gerações. Isso é muito importante, né, Alexandre? A gente ter essa consciência, não só de querer conhecer... Você olhar a cidade a partir da água, né? Uhum. Isso é interessante. Já fiz esse passeio. A Veneza vale americana. Olha só, que belíssimas imagens. Catamarã. Já fizeram esse passeio no catamarã? Sim, sim. Já, né? Isso aí. Vale muito a pena, não vale? É imperdível. Passar pelas pontes. Poxa. Cada ponte, né? Sempre também é um passeio guiado, né? Sempre tem um guia dentro do catamarã repassando as informações. Tanto as histórias, né? Fala um pouquinho das pontes, fala também de alguns prédios antigos aqui da nossa cidade. Vale muito a pena você reunir toda a sua família e fazer um passeio de catamarã. Olha só. No começo dos anos 2000, a gente fez uma barqueata com catamarã e o professor Pavão. Foi. 2001. Foi no Dia Mundial das Águas, Isso, né? em março. Canoata, né? Isso. Temos também outras opções de lazer. Agora, a custo zero, né? Ciclofaixa aqui na nossa cidade. Feriados e também aos domingos, a Prefeitura do Recife promove essa questão da ciclofaixa. É também uma boa opção, né, Alexandre? Sim. Vai cuidar da saúde, vai se divertir e não vai gastar... Você liga todos esses pontos, né? Você pode sair do Parque da Jaqueira, vai lá no Econúcleo, vai até o centro do Recife. Não dá para ir ainda de ciclovia para o Espaço Ciência, ainda não, né? Seria uma boa, Mas né, professor existe Pavão? uma ciclovia projetada Camilo Simões que vai chegar bem perto, né? Chega perto, Espero que a gente conecte com Olinda, né? Para ser até uma opção. Exatamente. Olha só. Aí você vai gastar apenas calorias, que muita gente quer, né? Nesse início de ano, final do ano teve festas. Calorias. Comeu bastante, então vai gastar a caloria aí na ciclofaixa aos domingos e também nos feriados. Né? Existe esse serviço aqui na cidade do Recife. Temos mais imagens para mostrar para quem está em casa. Terminamos com esse passeio aí na ciclofaixa, então pode juntar toda a sua família, vai ali fazer uma visita no Recife Antigo, né? Aproveita a ciclofaixa, tem museus, tem muitas opções para você que está em casa, para que você vá passear com toda a sua família. Gastando pouco. Alexandre, quer fazer algum comentário, né, para a gente encerrar essa opção aqui da ciclofaixa? Eu acho que, do ponto de vista das mudanças climáticas, é uma alternativa extremamente importante, já que a maioria das emissões de gases de efeito estufa no Recife se dá a partir do transporte. É uma reflexão boa para a gente fazer, né? Que a gente pode... É uma cidade que boa parte dela é plana e tudo é muito próximo, que também dá para circular de bicicleta, né? Claro, as ciclovias têm que aumentar mais na cidade, existe projeto para isso e a gente está lutando para que isso aumente na cidade. A gente falou de aprender de forma lúdica, falamos das oficinas que são oferecidas, mas a tecnologia, a tecnologia também, né, faz parte do Espaço Ciência, a tecnologia também faz parte da programação da Ecoférias. O que é que a gente poderia dizer para quem está em casa? Se eu chegar no Espaço Ciência, vou aprender muito sobre tecnologia e vou também aproveitar algum recurso, né, oferecido da tecnologia para aprender sobre um determinado assunto, professor? Não, sem dúvida. Sem dúvida, as pessoas vão se apropriar de alguns conhecimentos básicos, alguns conceitos básicos de ciência e tecnologia. Mas foi aquilo que eu destaquei, né? As pessoas, ao visitarem o Espaço Ciência, ao manterem um contato com essa tecnologia,
elas próprias vão estarem estimuladas a se aprofundar mais nesse campo, né? A ideia é essa, né? No caso da Ecoférias, a gente está trabalhando mais a ciência, né, a partir dos aspectos ambientais, e também a parte cultural, né, o lúdico e o cultural, a gente envolve muito nesse trabalho de Ecoférias, a partir da nossa cultura regional, né, do cordel, da embolada, da xilogravura, enfim, da música. De todas essas atividades também que chamam muita atenção é que as crianças elas podem interagir entre si. Isso também é muito importante, né? Porque a gente fala em tecnologia e as pessoas ficam cada vez mais dependentes da tecnologia e esquecem de um diálogo, né? De trocar informações. Existe muito essa preocupação de vocês. Não, inclusive, no Espaço Ciência, o que a gente quer estimular é essa conversa mesmo, é essa troca, essa conversação. Né? O Espaço Ciência é um ambiente de conversação. E às vezes você estabelece um diálogo lá que você não tem na tua casa, porque o experimento te propicia isso. Então, às vezes está um adulto e uma criança, eles diante de um mesmo fenômeno ali que eles estão observando, eles começam a conversar e trocar ideias, trocar informações, né? Então é um ambiente rico nesse aspecto, né? Nós queremos criar esse ambiente de, como eu disse, de conversação. Né? De diálogo também, entre gerações. Né? Diálogo entre gerações, entre pessoas de diferentes formações, porque às vezes tem ali um engenheiro, vamos dizer assim, uma dona de casa, sem querer dizer assim, mas cada um tem a sua cultura, a sua informação, e eles estão ali em contato. Pessoas que se encontram ali, né, porque foram atraídas pela tecnologia, pela ciência, né? E é muito importante, né? Porque no ambiente onde essas atividades elas são realizadas, quem chega de transporte público e quem chega de carro também é tratado da mesma forma. Não, aí não tem diferença. Aí chegou ali, todo mundo é igual, né? Assim, né? Isso é muito bom. Exatamente. Tem também essa interação, né? Nas atividades, tanto do Jardim Botânico como e essa é a intenção da Ecoférias, né? A gente juntar as gerações, né? A gente quer que o pai participe junto, o pai, o acompanhante, a mãe, participe junto das atividades e faça essa reflexão. Ok, vou pedir licença agora aos convidados. A gente fez uma pergunta logo no início do programa, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você já programou as férias para o seu filho? Sim ou não? Olha só, 53% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que já fizeram uma programação. 47% falaram que ainda não, porque diante de tanta informação que a gente repassou aqui no nosso programa, com certeza após esta edição do programa você vai começar a programar e terá como destino, né, o Parque da Jaqueira, vai ter como destino o Jardim Botânico e também o Espaço Ciência. A você que ligou para a gente e participou, muito obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E a gente também agradece agora a participação aqui dos nossos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Alexandre Ramos, ele que é gerente geral de sustentabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Recife. Alexandre, muito obrigado pela participação. O espaço agora fica aberto para um último recado. Considerações finais, fique à vontade. Nós é que agradecemos, né, o convite, a oportunidade de estar aqui divulgando essa atividade que é extremamente rica e lúdica, né, aqui na cidade. Eu só queria deixar o link, né, para você acessar toda a programação. A programação é bem variada, bem diversificada, e aí você entra no site meioambiente.recife.pe.gov.br e nesse site você vai ver toda a programação lá. Ou procura no Google Meio Ambiente Recife, vai achar o site da Secretaria e lá tem o Ecoférias, você consegue acessar toda a programação. Mais uma vez, muito obrigado ao Alexandre. E também queria agradecer muito ao professor Antônio Carlos Pavão, ele que é diretor do Espaço Ciência. Professor, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Bom, eu acho que com tudo que a gente falou aqui, né, fica esse gostinho de querer ver se realmente é verdade isso tudo que a gente está falando aqui, né? E claro, então quero só reforçar aqui esse convite, né, para os nossos telespectadores aqui
E também, evidente, agradecer essa oportunidade, Valdson, que você nos dá aqui, de divulgar melhor o nosso trabalho. Eu digo você em nome todo da Rede Brasil, que a gente sabe que tem assim, dado muita atenção às nossas atividades ali. E para mim foi um prazer estar aqui com o Alexandre e com você, que já somos conhecidos. Assim. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a vocês dois. Voltem mais vezes aqui no nosso programa. A você que está em casa também, muito obrigado pelo carinho e por sua audiência todos os dias aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!